Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 57 minutos. Tá ali, ó, o reloginho, tá vendo? 10h57, do dia 9 de maio de 2026. Vai dar 11 horas, né? Falta 2 minutos para 11 horas. Eu já almocei, porque eu já almocei mais cedo. E estou tomando um café, que depois do almoço eu gosto de tomar café. E vou acompanhar as notícias com você aqui. Vou mostrar também ali minha plantinha. Minha plantinha que eu estou cuidando com muito amor. Aqui é a minha forma de preservar a natureza. E vou acompanhar aqui também com você. Deixa eu ver se melhorou aqui a câmera, pronto. O novo surto, né, de doença que está assolando as cabecinhas humanas. Mais as cabecinhas do que outra coisa. Esse senhor aqui, ele é o Tedros Adhanom. É um nome difícil porque ele é uma pessoa da Etiópia, né? Então, uma pessoa da Etiópia tem que ter um nome difícil, realmente, do nosso ponto de vista, né? E ele está numa situação difícil, né? Que agora ele tem que convencer as pessoas de que nós não estamos no Covid-19. Que algumas pessoas estão preocupadas, desconfiadas, sensivelmente desconfiadas, de que pode ter acontecido alguma coisa muito errada e que está espalhando vírus aí que ninguém consegue controlar. Mas, obviamente, que o senhor Tedros, da Organização Mundial de Saúde, conhecida como OMS, ele está tentando acalmar a população. Então, eu vou mostrar aqui para vocês já essa notícia. Notícia do Twitter, né? X, né? Atual X. Estou aqui navegando no Twitter. Antigo Twitter, atual X. Tá aqui, ó, X, tá vendo? X, tá vendo? É X, mas antigamente o pessoal chamava Twitter. Bom, vejamos aqui, né? A preocupação. Aqui é uma notícia que está em espanhol. Veja você como é a tecnologia maravilhosa. Está em espanhol, mas eu posso traduzir, né, para o português automaticamente, né? E se eu tiver, tem essa opção, tem outras que se não tiver essa opção, você pode copiar, como eu faço às vezes, copiar. Aqui tem a opção de copiar, tá vendo? E colar em uma plataforma, em uma outra, um tradutor automático do Google. Também tem, né? Que é espanhol, tá vendo? Você cola aqui e vai traduzir automaticamente também. Então, há muitas ferramentas de informação aí. Só não se informa, só fica na desinformação quem quer. Que realmente é preguiçoso, que não gosta de ler, ou que tem alguma versão à inteligência. Mas quem não tem, pode dizer que temos informação aí a muitas, de muitas cabeças. Bom, então vejamos aqui o senhor Tedros, que é este senhor. Ele é o diretor geral, né? Como diz Castilhano, diretor general. É o diretor geral da Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial de la Salud. Eu já estou traduzindo aqui, né? Porque eu já tenho alguma experiência de espanhol. Estou lendo algumas coisas em espanhol. Bom, existe um novo vírus aí, quer dizer, novo não, que já era conhecido, né? Mas está, vamos dizer assim, causando um surto. É hantavirus, hantavirus, é o hantavirus, né? Pode ser hanta também, porque o H às vezes pode ser sonorizado. Mas aqui no Brasil fica hantavirus. É um nome um pouco esquisito, né? Não é tão, né, estético, pelo menos do ponto de vista da língua, quanto o Covid, né? O Covid-19 era um convite, né, para as mídias falarem. Agora, antavírus, ninguém quer falar, ninguém quer levar a sério. Mas, e também o seu diretor-geral, ele diz que está preocupado com essa situação do antavírus, que é um vírus de contágio, né, de contágio de pessoa para pessoa, mas não essencialmente de pessoa para pessoa, né? Pode ter contaminação de pessoa para pessoa, mas é mais raro, segundo eu já li aí, né, desse vírus. É mais entre o rato, né, o rato e as pessoas, quer dizer que é um vírus transmitido por rato, por ratos, né, na verdade, algumas espécies de rato.
E o que aconteceu? E justamente esse surto, né, que apareceu aí, que está preocupando o pessoal da OMS, aconteceu justamente a bordo de um navio, né? Tá aqui, ó, passageiros de um navio apresentaram sintomas e, segundo dizem, estão desembarcando de forma segura em seus países. E vários países já reportaram casos, né, dessas pessoas que desembarcaram, casos desse vírus, certo? Que estão internadas e tudo mais. Então, é justamente no local de confinamento, onde certamente tem esses bichinhos aí, né? O navio, historicamente, a gente sabe que tem ratos, né? Não é à toa que existem, né, até ditados, né? Que os ratos são os primeiros a abandonarem o navio, então, né? Quer dizer, que esse ditado não veio do nada. Então, né, é um lugar realmente onde pode ter muito rato. Mas aí o senhor Tedros está tentando acalmar as populações do mundo, dizendo, não, olha, isso é uma situação que aconteceu a bordo de um navio, está sob controle, as pessoas estão nos seus países, elas estão sendo rastreadas, elas estão sendo, né, etc e tal. Não vai acontecer como aconteceu na Covid, que se espalhou rapidamente, enfim. Bom, está aí o senhor Tedros tentando acalmar a massa. Aí temos o senhor Lula da Silva, que está tentando conseguir ganhar uma eleição a partir da narrativa, né, usando e manipulando a narrativa. Mais notícia do antavírus, casos suspeitos, leva a 6 doentes confirmados, então 6 pessoas até agora, todas, né, geralmente são pessoas ligadas a esse navio, esse barco, cruzeiro, na verdade, que foi onde se espalhou, um cruzeiro que vinha da Argentina. O pessoal da Argentina diz que não sabe por onde começou, não sabe encontrar. Tá assim, né? Tá um pouco desconfiado o pessoal, mas ninguém sabe, né? Até agora. Aí tá na Espanha, né? O barco tá na Espanha por quê? Porque foi onde deu pra parar, né? O barco ia pra outro canto, parece que era um cruzeiro, tava indo pra outro lugar. Aí descobriram que tava tendo essas contaminações no barco, aí resolveram pedir pra sair do barco, né? O pessoal começou a adoecer e morrer lá dentro, tava morrendo lá dentro do barco. E outras pessoas estavam se contaminando. Aí o perigo no mar é maior, né? Porque você não tem, né, com quem se ajudar. Aí eles pararam umas ilhas lá, são ilhas da Espanha, as Canárias, se não me engano, foram as Canárias. Não, passaram primeiro por outras partes, outras ilhas, passaram por Cabo Verde. Só que o pessoal do Cabo Verde, que é português, né? Português já sabe das contas, eles não deixaram para atracar lá o barco, né? Também fazer o que com esse pessoal doente, né? Acho que eles pensaram muito sensatamente. A gente vai fazer o que com esse pessoal doente aqui, né? Aí eles disseram, não, a gente não entra, por aqui vocês não entram, na terra firme. Não puderam entrar em Cabo Verde. Aí foram para as Canárias, que são ilhas que tem ali no Oceano Atlântico, que é pertencente aos espanhóis. Tá aqui uma espanhola trasladando, falando, né? É uma pessoa das importâncias lá dos espanhóis. Falando dos cidadãos espanhóis que desembarcaram, que tinha cidadãos espanhóis nesse barco, né? Desembarcaram lá na Espanha. Mas não é só espanhol, tem de vários países, porque era um cruzeiro lá, era um navio de turismo, né? Aí o pessoal da Espanha recebeu lá o barco para poder tirar o pessoal doente. Bom, vamos ver. Tem mais o que aqui? Tem notícias da economia nacional, certo? O Lula da Silva está tendo problemas de orçamento, o governo, né, dele está tendo problemas de orçamento. O Brasil está pagando mais dívidas do que nunca. Bom, e temos, claro, o senhor Alexandre de Moraes. Né? O senhor Alexandre de Moraes novamente foi sorteado, foi presenteado com um presente de grego. Um presente de grego para Alexandre de Moraes. Afinal de contas, né, com o nome grego você só pode receber presente grego. Né? O Alexandre é um nome grego. E vamos ver agora o presente que ele ganhou. Ele foi sorteado como relator da ação
que questiona a lei da dosimetria no STF. Eu não vou nem entrar nos detalhes disso aí, porque isso aí é uma confusão tão medonha. Mas ele foi sorteado, né? A lei da dosimetria, que foi uma lei feita sob encomenda, literalmente assim, não foi uma encomenda direta, né? Com áreas, mas foi uma encomenda, né? Muito, muito clara do Bolsonaro, dos bolsonaristas, especificamente dos bolsonaristas que se envolveram na situação do 8 de janeiro, para amenizar as penas relacionadas ao 8 de janeiro, que é justamente está sendo relatado pelo senhor Alexandre de Moraes, né? Que ele está condenando o pessoal do 8 de janeiro, e agora é ele que vai averiguar o questionamento da lei da dosimetria, que o pessoal do governo, do PT, não aceitou, né? Que o veto de Lula, não aceitou que o veto de Lula fosse derrubado, não vetou alguns pontos da lei. Aí o Congresso não aceitou os vetos e assim mesmo sancionou a lei, né? Por causa das regras legislativas, né? As regras legislativas nesse país. E, bom, e aí só que o pessoal do PT não aceitou que essa derrota, né? Para dizer uma derrota que vai favorecer o pessoal que vota em Bolsonaro, que supostamente votou em Bolsonaro, enfim, e que está preso pelo 8 de janeiro. Pela tentativa de golpe de Estado, que é assim que eles estão dizendo. Foi uma tentativa de golpe. Bom, aí agora eles foram reivindicar no STF, claro, né? Era previsível isso. E eles foram reivindicar o quê? Que não é constitucional, provavelmente, né? Porque a Corte Suprema eles analisam a Constituição. Então eles vão analisar se essa nova lei, que é uma lei da dosimetria, ela é constitucional ou não. Basicamente isso, pelo que me parece, né? E aí foi justamente o relator Alexandre de Moraes. Vamos ver, né? Vamos ver a imparcialidade dele nessa situação. Eu não acho que vai dar bom para ninguém isso aí. Para ninguém. Não importa se essa lei for aprovada ou não, não vai dar bom para ninguém. Aí tá aqui as situações acontecendo, as tretas, a internet e, claro, a nova doençazinha do sistema médico, que está aumentando as notícias sobre isso, sobre medicinas e doenças médicas. Bom, mas eu vou mostrar agora aqui o Globo, né? O editorial da Globo, que é justamente sobre o STF, né? A Globo, o Globo, né? Melhor dizendo, o Globo está de olhos vidrados, literalmente vidrados em Brasília. E vejamos aqui a opinião do Globo sobre as atuais situações do pessoal de Brasília. Essa semana vai estar até aqui nessa edição, salvo engano, deixa eu me ver aqui. Não, na verdade foi na edição de ontem. Na edição de ontem, eu vou até mostrar a edição de ontem, para contextualizar aqui. Na edição de ontem de O Globo, eu não cheguei a ler tudo, mas eu vi que estava... o pessoal do Globo, eles mostraram com detalhes, né, a situação que envolve o atual... Aliás, o atual não. Ele é atual senador, né? Ele é um senador da República. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, vou ter que voltar tudo de novo aqui para poder achar. Vamos ver. Vou ver se eu encontro a edição de ontem. Acho que eu não vou encontrar. Não, deixa pra lá. Depois eu encontro. Mas, basicamente, falando desse senhor aqui. Esse senhor aqui é Ciro Nogueira. Tá vendo? Nome épico, né? Nome épico dos antigos reinos. Que os brasileiros eles têm muitas influências culturais. Pois é, nós temos um Ciro, não é, temos outro Ciro aí também na política nacional, mas esse não é o Ciro mais famoso, esse aqui é o Ciro menos famoso, né? O Ciro Nogueira. Ele foi pego aí pela Polícia Federal, por uma operação da Polícia Federal, que
associou ele ao Vorkaro, que é esse banqueiro que está aí com muitos políticos envolvidos em esquemas de corrupção, certo? De corrupção, que a corrupção de agora, né, do Vorkaro, é uma corrupção um pouco mais sofisticada, que brasileiro não está acostumado. Normalmente o brasileiro está acostumado com o tipo de corrupção do Lula da Silva, né, das rachadinhas do Cid Bolsonaro. Essa nova forma de corrupção, ela é muito mais sutil, muito mais devastadora para qualquer tipo de sociedade. Então, esse senhor, que é do partido do filho de Bolsonaro, né, do Flávio Bolsonaro, que está aí como o principal candidato contra Lula, ele foi pego aí com envolvimento com o Vorkaro. Diz que o Vorkaro pagou coisas para ele, né, coisas de muito dinheiro, de dinheiro muito, né, não é de dinheiro pouco. Só que um detalhe é que ele nega, né, o Ciro Nogueira nega, e aí fica feio para a Polícia Federal, né? Fica parecendo que a Polícia Federal está mentindo, né? E aí fica feio para a Polícia Federal. E só que a Polícia Federal tem provas, né? Tem muitas evidências, muitas provas. E ele diz que não são provas. Ele acha que isso não são provas, e o fato é, ele está envolvido nessas coisas, o nome dele apareceu aí envolvido. Por sua vez, o presidenciável Flávio Bolsonaro está se afastando da imagem dele para poder tocar a campanha, né? Ele está fazendo campanha, pré-campanha eleitoral, e faz o de sempre, está culpando o PT pela roubalheira do Banco Master também, e se afastando da imagem do Ciro Nogueira. Ok, só que tem um detalhe, né? Um detalhe muito importante que o pessoalzinho precisa entender, brasileiro, né, de modo geral. Como eu disse, esse tipo de corrupção, ela é uma corrupção sofisticada, é o que se chama de lobby, é um lobby, certo? O lobista, o Vorkaro era um tipo de lobista, só que foi um lobista que se deu mal, né? Foi um lobista que faliu, que entrou em bancarrota e, bom, ficou sujo por isso, né? Porque ele tentou, falido, ele tentou manter o banco funcionando, e aí deu um rombo no próprio Banco Central, né? E o problema do Vorkaro, preste bem atenção, o problema essencial e importante do Vorkaro é o sistema financeiro nacional, que é esse o ponto que a mídia nacional está cega, porque a mídia nacional está envolvida nesses escândalos de lobby também, por óbvio, né? A mídia nacional faz lobby. Isso que o Vorkaro fazia e que virou as páginas de jornais, não sei o quê, o pessoal das mídias nacionais faz, e não é de hoje, né? Então, só que o que acontece? Como eu disse, o Vorkaro foi pego, né? Ele é um peixe pequeno, ele é alguém que não soube fazer o jogo certo. E aí ele saiu, foi botado para fora. Bom, mas a situação que, como eu disse, a situação que envolve o Vorkaro é uma situação muito calamitosa, meu amigo, minha amiga. E por isso, apesar de tudo, ele está conseguindo, apesar mesmo preso, ele está conseguindo levar esse pessoalzinho no bolso, né? Que ele está fazendo ainda chantagens inclusive com a delação, né? Ele está fazendo chantagens com a delação dele, para poder ver se consegue alguma coisa a mais. Mas o problema do Brasil é um problema financeiro, certo? Do sistema financeiro nacional. Aí, por isso, também Lula foi para onde? Para os Estados Unidos da América, né? Também por isso, certo? Por causa que o nosso sistema econômico, certo? O nosso sistema econômico está periclitante, certo? Está gritando de dores, horríveis dores. E o Lula, portanto, foi atrás do pessoal dos Estados Unidos para ver se diminuía essas dores financeiras, para ver se conseguia um acordo com o governo Donald Trump, para o governo Donald Trump
tirar ou diminuir as tais tarifas que aumentou o rombo nacional, aumentou o custo, né, de exportação, de importação. E, por conseguinte, criou um problema financeiro a mais do que o brasileiro já tinha, certo? Mas ele não conseguiu nada lá, né? Já era adiante, não conseguiu nada. Obviamente, ele conseguiu tirar umas fotos, mas não conseguiu nada. Aí vamos ver aqui o eixo da questão agora que nos envolve, né? Este é o Vorcaro, o banqueiro que foi pego. Ele está fazendo uma proposta de delação premiada, certo? Com o STF. Por quê? Quem está investigando, né, a Polícia Federal está reportando as informações para o STF. Não é como antes, que ficou lá com o juiz federal, né, no caso da Lava Jato, ficou lá no juiz federal, coitado daquele juiz federal, que ficou com essa bomba, né? Agora não, agora pelo menos está, entre aspas, né, na instância correta. Então não vai dar, tem gente aí achando, inclusive o pessoal da mídia, dessa mídia aí, está dizendo que vai acontecer, que pode acontecer com o caso do Master, o que acontecer com a Lava Jato, que nós estamos diante da Lava Jato novamente. Não, suponho que não. É só uma suposição, né? Eu não tenho as formações intelectuais, nem quero ter do pessoal da mídia. Mas até onde eu consigo raciocinar, eu acho que não vai ser como a Lava Jato. Por quê? Porque agora, minha gente, não tem mais o problema, entre aspas, formal que enterrou a Lava Jato. A Lava Jato, de fato, tinha que ser enterrada, por óbvio. Eu não sou nenhum juiz da Suprema Corte, mas eu sei entender que se na lei diz A, você tem que aplicar A e não B. Então, agora, como envolve pessoal de foro privilegiado, agora sim está na instância certa, está no Supremo Tribunal Federal. Então me diga, como vou enterrar a nova Lava Jato, entre aspas, né? Como vou enterrar esse caso do Vorcaro? Como? Me explique. Como? Não tem como, tá? Então, ainda que o pessoal do STF, que tem alguns ali que estão envolvidos no processo de lobby do Vorcaro, mesmo eles que estão ali, de alguma forma, com o rabo preso com o Vorcaro, mesmo eles sabem que não dá para enterrar esse negócio. Porque eles tentaram, inclusive, um deles, né? Principalmente o Dias Toffoli, que é o mais avantajado na corrupção. Ele não conseguiu enterrar, ele não conseguiu emperrar esse processo que envolve o Master, porque não dá, certo? Não dá. O brasileiro tem que entender que existem coisas que não dá, né? Então, se eles enterraram, entre aspas, a Lava Jato, foi porque dava para enterrar. Porque tinha um pressuposto ali, tinha uma razão formal presente na lei, justificável pela lei. O que não é o caso agora. Então, veja, o pessoal do STF pode ser ruim como foi, eles são ruins que nem o pessoal lá do Congresso, que nem o pessoal do Planalto, são gente ruim, porque estão ali numa situação de calamidade, né? De calamidade de corrupção constante. Mas mesmo eles, nessa vida ruim que eles levam, eles sabem aplicar a lei. E eles só estão ali no poder, nos poderes nacionais, porque eles aplicam a lei, senão eles não estariam. Então eu sei ler a lei. Então não tem como enterrar esse caso do Banco Master. Não vai ter. Não vai ter como. E esse é o problema, tá? O problema que envolve o caso do Banco Master é que não vai ter como enterrar isso aí. Não vai ter como fazer uma dosimetria, né? Fazer uma lei de escape, fazer um tipo de, como é que eles chamam lá em Brasília? De estancar a sangria. Não vai ter como. Por uma razão muito simples, porque já está no STF. Quer dizer que já está na Suprema Corte. É quem vai revisar a Suprema Corte? A Suprema Corte não revisa a Suprema Corte. Tá óbvio que não vai ter como enterrar isso aí. Bom, mas vamos lá. Mas por enquanto, ainda as coisas estão em panos quentes, em banho-maria, porque, ó, o Vorcaro está fazendo a sua proposta de delação. Ele está ainda, como é que diz? Ele ainda está no processo de lobby. Entenda. Você só consegue julgar um problema, no caso, um problema jurídico, um crime, né, por exemplo, uma contravenção,
quando o fato está consumado. Por exemplo, se você vê uma pessoa que está em vias de roubar alguém, ela não roubou ainda, certo? Ela vai roubar, você está vendo que ela está se preparando para roubar. O que você faz? Você vai acionar um juiz, vai chamar o juiz, juiz, fulano de tal roubou. Não, você não pode assinar o juiz, porque o juiz ele só vai considerar aquele caso se o fato for consumado, né? Se a pessoa de fato roubou. Se a pessoa pensou em roubar, se ela achou que ia roubar, se ela botou um pé para roubar, o juiz não pode julgar isso aí porque não é um crime, não é um fato consumado. Agora, você pode mandar para a polícia, né? Porque é a polícia que investiga antes, né? Ou durante ou depois do fato consumado, que leva a pessoa a um processo judicial. Então, antes do processo judicial ser levado ao juiz, passa pela polícia. Então, nesse momento, a gente está no processo da polícia, do inquérito policial. A polícia é a PF, que está fazendo essas coisas, que está fazendo os acordos, que está fazendo as investigações, é a Polícia Federal. Então, o brasileiro ainda está na fase de investigação dos crimes. E só nessa fase de investigação já está se vendo que há provas muito robustas. Então, só quando terminar a investigação é que você pode inquirir, levar alguém a processo judicial, no caso, no STF. Bom, só que como muitos crimes desse processo do Worcaro envolveram pessoas com foro privilegiado, com altos cargos na República, então isso tudo demora para poder aparecer. E nesse inteirinho, o Worcaro está tentando uma proposta com a Polícia Federal que diminua para ele os problemas, né? Principalmente os problemas financeiros, porque ele ficou falido, tá? Ele tinha um banco, tinha uns negócios lá, umas coisas lá, perdeu tudo e o pessoal que estava no banco dele teve que pegar o dinheiro, está tendo, né? Que esperar o dinheiro do Banco Central, porque não tem, o banco dele não tem dinheiro. E ele agora está se negando a pagar, está tentando não pagar uma situação que envolveu o Banco Master e o BRB, que é um banco público de Brasília. Ele está devendo um banco público de Brasília e não quer pagar. Inclusive, esse banco público está com um rombo gigantesco. Enfim, eles estão tentando ainda escapar. Então, não é que o processo do Worcaro já está judicializado totalmente. Não, isso ainda vai ser judicializado, isso ainda vai demorar muita coisa, isso ainda vai dar muito sangue, entre aspas, né? Ou não também, ou não sem aspas, né? Com ou sem aspas, vai ter muito sangue aí, certo? Porque, como eu disse a você, isso aí envolve o sistema financeiro do país inteiro. Eu quero enfatizar, inteiro. Porque o Worcaro tentou, e só não roubou porque não deu, porque houve ali uma barreira da realidade, né? O infeliz não conseguiu roubar o Banco Central, mas ele queria era isso, tá? Ele queria roubar o Banco Central, mas ele não conseguiu, tá? Roubou o BRB, roubou o Banco de Brasília, mas vá lá, né? Os brasilienses que se resolvam. Mas ele queria era o Banco Central. E ele, como eu disse, ele só não roubou o Banco Central, só não fudeu, só não ferrou com o Banco Central do Brasil, porque não deu. Porque houve lá um certo conjunto de situações dentro do banco que não permitiu que ele fizesse aquilo. Mas se deixasse, ele ia conseguir, tá? Porque ele estava tentando, inclusive. Fez reuniãozinha com gente lá do governo de Lula. De fato, ele fez reuniãozinha com gente do governo de Lula para ver se conseguia um benefíciozinho lá no Banco Central. E depois, quando o esquema foi pego, aí o lobby que ele fez, entre aspas, né, foi com o Dias Toffoli. O Dias Toffoli tentou empacar o processo, não conseguiu também, então por isso que eu tô dizendo, não tem como enterrar isso aí, porque eles tentaram, né, e conseguiram não, se eles conseguissem, não tava aí essa investigação. Aí você pode pensar assim, então, já que eles não conseguiram enterrar, né, não conseguiram emperrar, o que vai acontecer? Aí tem gente que diz assim, mas eles vão investigar todo mundo, eles vão, no caso, né, todo mundo que esteja envolvido, como eu disse, o senhor, o dito cujo, né, o Worcaro, ele era um lobista, essencialmente, né, ele pagava, dava presentes, benefícios a pessoas importantes da República,
em troca de algum tipo de benefício em leis ou em instituições, no caso do Sistema Financeiro Nacional. Era esse o trabalho sujo que ele fazia lá em Brasília. Isso aí é muito simples, tá? Ele era um lobista. Agora, me diga você. Vamos à questão principal aqui. Como é que você acha que o Banco Central brasileiro vai conseguir resolver este problema? Porque veja só, esse banco aqui é um banco público, certo? BRB é um banco público de Brasília, tá certo? Eles repassaram ao Master. O Master foi o banco do Vocário que faliu, que entrou em concordata, pediu dinheiro ao Banco Central, porque não tinha como pagar os acionistas. Pois é, esse banco recebeu 12,2 bilhões de reais só do BRB. E esse dinheiro não existe mais. Isso aí foi pro fundo do poço, pra miséria humana que está na Terra. Isso aqui não existe mais. Mas existe como dívida pro BRB pagar. Então, veja só o problema que a gente tem. A gente tem uma dívida que a gente tem que pagar, porque está na lei, está nos bancos. Isso aqui é um banco público. Está no Sistema Nacional de Bancos Públicos. Aí isso aqui vai ter que ser pago. Agora, vai ser pago para quem? Você acha que vai ser pago pro Master, que o cara tá fundado na lama, na miséria? Vai ser pago para ninguém. Mas vai ter que ser pago, porque senão as contas não fecham. E assim como esse problema do BRB, tem todos os estados da nação. Porque esse banco, inclusive, fraudou fundos de pensão de investimento dos estados, dos funcionários públicos, dos dinheiros que é pago a aposentados funcionários públicos dos estados, de vários estados da federação, incluindo o estado da federação do atual presidente do Senado, que é um estado da federação minúsculo do ponto de vista da população. Agora você imagine este problema associado a outros estados da nação maiores, que vai envolver certamente, eu acredito, né? Não sei. Porque senão o Ciro, esse tal de Ciro Nogueira, que foi pego agora, ele é do Piauí. Então, é isso que você tem que prestar atenção, meu amigo. Essa situação envolve o país inteiro. É uma situação que envolve bancos públicos, fundos de pensão do país inteiro e de funcionários públicos, tá? Pode ser que funcionários públicos aposentados não possam mais receber seu dinheiro, porque vai chegar lá e não vai ter mais. Foi para onde? Não sei. Para algum lugar que a gente não sabe. Tá na justiça. Tá na justiça, você não sabe onde tá. E aí, vai pagar como? Quem vai ter que pagar tudo isso vai ser o Banco Central. Mas é óbvio, o Banco Central é que vai ter que dar conta desse dinheiro, desses dinheiros que está se sumindo aí nesse negócio do Banco Master. Não é que nem a Lava Jato. A Lava Jato envolveu dinheiro da Petrobras e de algumas empresas, algumas empreiteiras. Isso aqui é dinheiro do Sistema Nacional, de bancos. Você imagine essa situação, meu amigo. Uma coisa é uma empreiteira que rouba um dinheiro, passa para político, passa para outro, se some ali no meio do mundo. Agora, quando você tem um banco que passa dinheiro para outro, que já não tem mais dinheiro, que passa para outro, que já não tem mais dinheiro, você vai tirar dinheiro como? Você, eu, todo mundo que usa os bancos nacionais, inclusive para poder sobreviver, você vai pegar dinheiro com quem? Se o próprio Banco Central do país, que é o fiador maior da nossa moeda, eles estão encalacrados nisso aqui, porque eles também foram praticamente roubados, podemos dizer assim, né? Eles foram roubados praticamente pelo cara do Banco Master. Então, olhe, preste atenção. Isso aqui já não é mais Lava Jato. Não pense que é, porque não é, certo? Ah, mas o político fulano de tal levou tanto, pegou tanto, foi pra tal viagem. Isso aí serve pra quê? Pra que a gente vai querer saber disso? O problema é mais embaixo, meu amigo. O problema é não ter mais dinheiro nos bancos públicos do Brasil. A maior parte dos bancos do Brasil que funciona, que paga as contas, é público. Não é, banco privado no Brasil, ele praticamente não faz a economia girar do ponto de vista financeiro. Mas são os bancos públicos que fazem a economia nacional girar.
E se eles não tiverem fundos, porque é disso que se trata, certo? Essa roubalheira infame é para, no final das contas, é para a gente ver que não existe fundo nesse negócio do plano real. Não tem fundo nisso aí, né? Então eles vão chegar até onde? Até onde você acha que o pessoal do STF vai conseguir levar esse processo do Master? Até eles verem que não tem mais fundo. Que eles virem que não tem mais dinheiro, que o plano real, eles chegaram, né, assim, no chão da realidade do plano real, que é justamente isso mesmo, 0 por 0, tá? Eu já coloquei aqui nesse canalzinho meu, né, de nada, eu já coloquei o que é o plano real. Mas eu vou colocar de novo, para você ter certeza, porque eu não sei quem vai assistir isso aqui no futuro. Mas olha, o que é o plano real? Repare. Bota assim, valor. Pra você ver por que o pessoal do STF não vai conseguir enterrar esse negócio. Veja só, valor do dólar. Hoje é sexta-feira. Olha, 4,92 é o valor do dólar. 4,92. Um dólar, olha só, um dólar dos Estados Unidos equivale a R$4,92. Isso aqui é a nossa moeda, tá? É isso aqui, ó. Você sabe qual é a base monetária do Brasil? A moeda. É isso aí que o Banco Central administra, é o câmbio flutuante, é não sei o quê, é superávit primário, tudo baseado nisso aqui, ó, no plano real, certo? Pois você veja bem, meu amigo e minha amiga, o plano real brasileiro é uma conta negativa para nós brasileiros. Por isso que eles não chegam no fundo. Não tem fundo o real. O real não tem fundo, porque o real é baseado em uma paridade com o dólar. O dólar não é uma moeda nossa, não é nacional, é uma moeda de outro país, que tem regras próprias, que tem um funcionamento orgânico, econômico próprio, que não depende, inclusive, de nós brasileiros. Agora, a nossa moeda depende deles. E aí, vai fazer o quê? Então, quando o STF chegar nisso aqui, quando eles perceberem o que é o plano real, que é uma conta negativa para nós, certo? Porque se você pega um dólar, para você, olha, se você tem R$1, você não consegue trocar por $1 hoje. Você tem que ter R$4,92 para poder trocar por $1. Ou seja, nós estamos praticamente menos 3,08 em relação ao dólar. A gente está menos $3. A economia brasileira é menos $3. Nossa economia está negativa. E é por causa disso aqui. E isso está na lei, inclusivemente, certo? Esse plano real, baseado no dólar, foi uma lei federal que estabeleceu isso aí. Entendeu? E não tem como sair disso, não. Não tem como, não. É por isso que o pessoal do STF, ainda que eles não queiram, agora eles vão ter que julgar isso aí. Porque senão eles não vão ter nem o que receber no final do mês deles. Eles não vão ter dinheiro lá na conta, não vão ter nenhum valor. Não vai ter nem o valor negativo aparecendo na conta deles. Vai ter zero. Vai ter zero. Porque é a isso que chega essa corrupção do Brasil. É a zero. Entendeu? É zero. Então, se você chegar no banco, você hoje, vamos supor, imagine essa situação. Tem lá um banco, tem lá um monte de conta, aí você chega lá, a pessoa que tem uma conta lá no banco chega e tá tudo zerado, 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 zerado. Aí você vai procurar quem? Você vai procurar o dono do banco. O dono do banco, não tem um culpa, isso aí tá na justiça. Aí você chega na justiça, tem que esperar o processo, tal. O que é isso? É assim, olha, o problema brasileiro é nesse nível. Então, deixaram chegar a esse nível de que o país todo ficou na mão desse cara aqui. Ó. Esse cara aqui, de fato, tem o país todo na mão. Porque ele descobriu o esquema todo. O esquema de corrupção, o esquema de lavagem de dinheiro, o esquema todo. É só esse esquema de Banco Central. E ele foi lá e praticamente, entendeu? Deu um migué no Banco Central. Ele deu um migué no Banco Central. E mais, ainda está fazendo delação premiada para conseguir um benefíciozinho de não ter que pagar o que está devendo. 12 bilhões, né?
E é bem provável que ele consiga. Então, quem vai ter que pagar isso aí? Obviamente são os contribuintes de Brasília, no caso que é o Banco de Brasília, né? Ou seja, nós, né? Porque Brasília não existe do ponto de vista real. É só uma cidade fantasma feita por burocratas que administram nada, né? Que no caso administram zero, né? Mas é um zero que está cobrando muito, certo? Né? Vamos combinar. Está cobrando muito da nossa fé, da nossa capacidade de acreditar na vida. Então é isso. O pagamento do Vorcaro já foi pago. Ele já recebeu o dinheiro dele. E quem ele pagou para fazer festa, já recebeu também. Agora resta a conta, né? A conta real que você e eu, que os brasileiros, têm que pagar. E não pense você, eu vou poder não pagar. Eu sou um brasileiro, mas eu vou poder não pagar os rombos nacionais. Não, você não tem esta prerrogativa, certo? A prerrogativa brasileira do cidadão é pagar, certo? De qualquer jeito, você vai ter que pagar, não importa. Então, nem adianta tentar fugir, meu amigo, minha amiga. Nem adianta tentar se esconder em alguma narrativa. Você que seja uma pessoa sensata, né? Ou não, até você pode não ser sensato, pode ser que você seja uma pessoa idiota, louca, você vai ter que pagar também, né? Você tá vivo, você tem sangue, às vezes você precisa comer, pois então você vai ter que pagar, né? É assim que funciona no país. Aí aqui, ó, o senhor, o outro poderoso, né? O outro poderoso chefão da nossa república, é esse senhor, Davi Alcolumbre, ficou muito famoso agora por causa da lei da dosimetria, onde se promulgada, certo? Como uma encomenda fantástica ao Bolsonaro, à família, ao Bolsonaro e àqueles que participaram do 8 de janeiro. Aí agora, né, a lei da dosimetria já foi promulgada, depois que derrubaram o veto do presidente, e agora o Supremo Tribunal foi solicitado a se pronunciar sobre este problema, entre aspas, né, este problema, que o PT inventou. Aí você acha que vai acontecer o quê? Se o Alexandre de Moraes for besta o suficiente, porque pode ser que ele seja, né? Eu não duvido da bestice humana. Se ele for besta o suficiente de derrubar essa lei que foi sancionada pelo Congresso depois de todos os procedimentos e processos legislativos morosos, burocráticos, enfadonhos, enlouquecedores, se ele ainda conseguir mexer nessa lei, aí você pode ter certeza do que eu estou falando. O próximo movimento legislativo do Congresso vai ser impeachment o Alexandre de Moraes. Isso eu não tenho dúvida. Vai ser pior do que o Dilma Rousseff. Ele vai ficar numa situação muitíssimo pior do que o Dilma Rousseff. Vamos ver, né, se ele vai dilmar. Vamos ver. O Lula até agora não dilmou, né? Deu sinais que estava dilmando, mas não dilmou. Vê que agora ele foi lá atrás do Donald Trump, com um prato vazio na mão, né? Com as sandálias da humildade, não levou nem a mulher gastadeira dele, foi só ele, sem a mídia, só para, pelo amor de Deus, pedir um acordo lá com o Donald Trump, né? Por causa do dólar, o amigo dólar, para poder ver se a economia nacional não vai para bancarrota. Então, o Lula não dilmou, até onde eu soube. Agora, possa ser que o Alexandre de Moraes dilme, né? Se ele dilmar, aí a gente vê, né? Mas um grande processo de impeachment nesse país. Vai ser uma festividade nacional, né? Mais uma. Tá lá, já tá preparado, aí, tá vendo? Eles já estão preparados, né? Isso aí não tenha dúvida. E o que mais temos aqui? Sim, temos mais. Essa aqui é a última notícia que eu vou repercutir. Está nos jornais do país. Novo relatório. Agora vocês foram desenterrar Juscelino Kubitschek, né? Com todas essas situações escabrosas de Brasília, ainda foram desenterrar o Juscelino Kubitschek. Agora dizem que o Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura. Até onde se sabia, o Juscelino morreu no acidente. Mas agora não. Agora existe uma ideia de que foi a ditadura. Vamos ver. Vamos ler. E vamos ver de onde saiu esta nova ideia. A movimentar o cenário mental do país. Eu já sei até de onde é que saiu isso aí, mas eu vou ler para não incorrer nenhum erro. O ex-presidente Juscelino Kubitschek foi morto em 1976 pela ditadura militar. Então eles já estão dando como certo
de que foi a ditadura que matou. Já não sabe, foi a ditadura. A ditadura não mata ninguém, meu amigo. Tem uma pessoa que matou. Alguém matou. Se matou, né? Não sei. Foi alguém. Quem foi? Não sabe, não dizem. A ditadura. Já veja o nível de calamidade mental que anda esse pessoal da mídia nacional. Isso aqui é gente importante da nossa cultura. Segundo o novo relatório da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que contraria o texto da Comissão Nacional da Verdade. Então, é um texto que contraria outro. Só isso. Aí estão dizendo que isso aí matou. O texto diz que foi a ditadura que matou. E você tem que acreditar no texto. Simplesmente isso. Né? É essa a versão nova que tem. A versão oficial, ainda vigente, é de que o político foi vítima de um acidente automobilístico. Agora você veja, entre um acidente automobilístico e ser assassinado por uma ditadura, existe uma diferença de proporções muito grandes. Quer dizer que é preciso você ter pelo menos uns 20% de cérebro comprometido para você acreditar nisso aqui. E não só eles estão acreditando, mas eles colocaram num documento. Um documento nacional. Revelado pelo jornal Folha de São Paulo, a informação confirmada pelo Globo. O parecer elaborado pela historiadora, foi uma historiadora. Ela, enquanto historiadora que relata o caso da morte, será analisado pelos demais conselheiros. Pois é. É isso aí. E vamos ver mais alguma coisa aqui. Diferentes versões. Vamos ver se aparece alguma prova, algum indício concreto de que, de fato, foi a ditadura que matou Juscelino Kubitschek. Ao lado do Opala que viajava ex-presidente, motorista Geraldo Ribeiro, acima do local do acidente. Os peritos analisam ônibus da Cometa, que, segundo a versão contestada, se envolveu na colisão. Então, um ônibus... tá aqui o ônibus, né? Tem as marcas, eles foram ver as marcas. Teve um acidente realmente na estrada. Veja você, teve um acidente na estrada. O Opala dele ficou todo estragado, mas não foi um acidente. Foi a ditadura que matou o Juscelino. Não foi o acidente. O acidente aconteceu, tá aqui, ó. As provas do acidente. Olha aqui a situação do carro do homem. Mas não foi um acidente. Foi a ditadura. E você que acredita, se você for tolo o suficiente para isso, claro. Ainda estão jogando isso na nossa cara. Isso diz que é historiadora. Aí fui parar nos jornais internacionais, porque eu vi essa notícia em jornais internacionais também. Isso aqui, sabe o quê? Isso aqui é sintoma psicótico. Isso aqui é sintoma de loucura. Que eles disseminam na mídia nacional para que enlouquecer ainda mais a população, para desviar do foco. O foco é isso aqui. O foco é o fato de que a economia nacional inteira está quebrada. E só porque foi parar na mão de um homem espertinho, um mineiro espertinho. E o Congresso Nacional não vai arredar o pé das consequências da esperteza brasiliense. Mas eles querem fazer você de otário, como sempre, né? O Globo, a Folha de São Paulo, esse pessoal da mídia, né? Dos editoriais da mídia. Eles querem fazer o brasileiro de idiota, por cima de tudo. Agora, a idiotice vai cair na cabeça deles, né? Porque eles foram desenterrar quem? JK. Quem liga pra JK a essa altura da vida? Me diga você. Me diga você que ele foi a pessoa responsável por essa infâmia que é Brasília, por construir isso aí, por inventar, viabilizar tudo isso aí. Então, assim, pra mim, que seja lá quem matou ele, se ele morreu com um acidente, tá morto. E morto está e morto ficará. Agora, o problema real do brasileiro ainda é Brasília. Ainda está lá rodando nos corredores de Brasília. E vai fazer o que com isso? Vai fazer o quê? Vai acontecer o quê com o Brasil? O que você acha? Eu acredito, isso é uma opinião, uma mera conjectura, certo? Totalmente distante dessas conjecturas aí nacionais. Mas é uma conjectura. Eu acho que vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com o JK. Algum acidente misterioso que vão botar a culpa em algum militar. Porque, né, vai ter sempre aquele que vai culpar o militar, né? O
o sintoma de culpar o militar está sempre na nossa vida nacional, então, mas vai acontecer com Brasília o que aconteceu com o JK, alguma morte trágica, algum acidente automobilístico, entre aspas, né? Quer dizer, que o JK, ele colheu o que ele plantou. O que foi que o JK colheu no país? O que foi que ele fez? Ele cresceu como, né? Entre aspas, essa ilusão de Brasília. Ele fez aquilo aparecer como? Com carros, né? Vendendo o país a empresas de carros estrangeiras e mandando construir várias e várias estradas. Enchendo o país de estrada, dessas estradas aí de rolamento, né? De rolamento de cabeças. Ela é para rolar a sua cabeça. E pronto. Aí quer dizer que foi nisso que ele morreu? Justo. Mas não disse que foi até. Seja lá quem foi. Se a ditadura conseguiu fazer isso aqui, eu não sei, se tantos poderes extraordinários assim. Suponho que não tem, mas possa ser que tenham. Se a ditadura militar do Brasil teve esse poder extraordinário de fazer um acidente e matar a JK dessa forma, e o acidente tá ok, ninguém percebesse que foram eles que mataram, poxa vida, eles merecem um prêmio só por isso. Mas eu suponho que eles não chegaram a tanto. Eu suponho, né, uma conjectura minha, que a ditadura militar brasileira, que na altura que o JK morreu, estava só no começo, 76, tinham que 10 anos de ditadura, menos de 10 anos. Eu suponho que eles não tinham tantos poderes extraordinários, não tinha nem aí 5 ainda. Como é que eles foram capazes de fazer isso? Sabe? Eu penso que eles não tinham tantos poderes assim. Poxa vida, eles estavam em Brasília. O cara morreu na estrada. Como é que eles conseguiram? Botaram o que numa parada? Não sei. Possa ser que eles tenham esses poderes extraordinários que a mídia nacional diz que eles têm, né? Não sei. Mas, mesmo se eles tenham, eu acho louvável. Alguma coisa louvável. Houve algum critério de justiça aí, né? Na ditadura. Que já morreu também, diga-se de passagem, né? Já foi devidamente enterrada. Agora, a ditadura já foi enterrada, o Juscelino já foi enterrado, falta só uma coisa ser enterrada: Brasília. Porque é só isso que vai ser enterrado agora. Não vai ser o escândalo de Vorcaro. O esquema de Vorcaro não vai ser enterrado, porque o esquema de Vorcaro é justamente o lobismo que ele fazia em Brasília. Então, o que pode ser enterrado agora, com toda certeza, é Brasília. E aí vai ser assim, que nem o seu pai, né? O pai de Brasília, que é este senhor. Dessa forma, assim, lamentável, misteriosa e culpando a ditadura militar. Que sim, vão culpar a ditadura militar. Já estão culpando, né? Há muito tempo. Por isso essa dificuldade de aceitar a dosimetria, porque vai libertar os, entre aspas, os que queriam a volta da ditadura militar. Mas não adianta. Brasília vai ser enterrada, gostem os brasilienses ou não. Se bem que não tem brasiliense, né? Não existe brasiliense. Existem pessoas que foram morar em Brasília e que, por alguma razão da vida, ficaram lá favelizadas em Brasília. Tem pessoas favelizadas em Brasília, certo? Quem vive em Brasília mesmo está favelizado, está lá dependendo das migalhas que caem da mesa dos burocratas que o Juscelino Kubitschek foi alimentar. Mas não existe brasiliense, né? Existem pessoas que nascem nos seus respectivos estados e cidades natais e, por alguma razão da vida, por algum acidente do destino, vão parar em Brasília. Eu não culpo essas pessoas, porque elas não têm culpa de existir. De existir Brasília, melhor dizendo, né? De existir Brasília. Quem tem culpa de existir Brasília é este homem aí. E ele já pagou pelo crime dele, que ele já morreu, né? E agora os outros que vão pagar pelos seus, né? Cada um tem o seu crime, né? E vamos ver. Até a próxima.